Boa tarde. Nesse vídeo eu vou apresentar o projeto de controle do pêndulo invertido com roda de reação com 2 graus de liberdade. A gente vai falar desde a modelagem até o projeto dos controladores, as simulações e as conclusões. A apresentação a gente dividiu em 6 partes, né? Introdução, modelagem, modelagem do atuador, que é o motor, a estrutura de controle, o projeto dos controladores, as simulações e, por fim, o que a gente pensa também para futuras implementações. O pêndulo invertido com roda de reação é um sistema MIMO que vai atuar nos eixos de pitch e roll. A estabilização acontece aplicando torques internos por meio das rodas de reação e com base no princípio de conservação do momento angular. O nosso objetivo foi projetar e validar uma arquitetura em cascata com LQR na malha externa e um PI na malha interna. E além das simulações, a gente também fez um protótipo físico que a gente vai mostrar no final do vídeo. A implementação utilizou um ESP32 como microcontrolador, o sensor MPU 650 para medição de aceleração e rotação e 2 motores NIDEC. A estrutura mecânica foi montada com placa de fenolite e ela integra a roda de reação e o mecanismo do pêndulo. Esses componentes vão determinar diretamente as limitações físicas, né? Especialmente a saturação do torque, que vai ser mais importante adiante. Aqui estão as vistas do CAD que a gente usou para extrair as dimensões, o centro de massa e os momentos de inércia do sistema. Esses valores vão ser fundamentais para a modelagem dinâmica. E aqui estão os principais parâmetros do modelo, né? A massa do pêndulo, a massa da roda, as distâncias do centro de massa e do motor e as inércias. E todos esses valores foram utilizados na montagem das equações do modelo dinâmico. A modelagem foi feita usando Euler-Lagrange e depois linearizada na posição de equilíbrio, né, onde os ângulos são zero. O vetor de estados vai incluir os ângulos, as velocidades angulares e a velocidade das rodas, e a partir disso a gente chega ao sistema de espaço de estados, né, com x ponto igual a x mais bu. Aqui a gente vê alguns termos importantes de A e B, como o torque gravitacional equivalente e os momentos de inércia combinados. E esses termos vão capturar como o acoplamento entre a massa, a gravidade e as distâncias afetam a dinâmica do sistema. O motor foi modelado separadamente, né, identificado como um sistema de segunda ordem, com frequência natural de 241 rádios por segundo e com amortecimento elevado. Isso gerou um polo lento e um polo muito rápido, né, o que é essencial para definir a sintonia do PI. Aqui a gente tem uma arquitetura geral, né, que o controlador LKR vai gerar uma referência de torque e a malha interna do PI vai garantir que esse torque seja aplicado rapidamente pelo motor. Essa separação temporal foi essencial porque o PI tem que ser muito mais rápido do que o LKR, né? Aqui a gente tem um diagrama de blocos e a gente vê a interação entre o LQR, o PI, a planta e os atuadores. No caso aqui, o LQR controla o pêndulo, o PI controla o motor e o motor controla a roda. No PI, a gente utilizou a técnica de cancelamento de polo, então o zero do controlador foi posicionado exatamente sobre o polo lento do motor, né? Aí com isso a gente aumentou drasticamente a velocidade da malha interna. E os valores finais que a gente obteve foi o KP igual a 0,5 e o KI aproximadamente 12,17. Para o LKR, a gente usou a regra de Bryson para definir os pesos das matrizes Q e R. A gente penalizou fortemente os ângulos, já que a gente queria uma estabilidade mais agressiva, e a gente aplicou uma penalização moderada nos torques para evitar uma saturação constante. Esses foram os ganhos finais obtidos. Uma característica importante é o desacoplamento, né, porque cada eixo é controlado independentemente, que acabou simplificando a nossa implementação. Aqui para a simulação, a gente tem o subsistema da malha interna, o PI vai atuar no motor e a dinâmica do motor que foi aplicada no Simulink vai refletir exatamente o modelo identificado. Aqui a gente tem a integração completa com as malhas interna e a malha interna, externa e interna, a planta, os sensores e a saturação do sistema.
e todo o sistema foi simulado respeitando os limites físicos reais, né? A gente também testou o sistema com ruído aleatório de banda larga, né, simulando vibrações e ruído da IMU, e mesmo assim o controlador manteve o ângulo extremamente próximo de zero, dentro de aproximadamente 0,1 graus. Aqui a gente tem os gráficos com a resposta, né? Então os torques chegam ao limite, só que a estabilidade é mantida, evidenciando a boa robustez do LQR, perdão. E aqui a gente tem também a análise do limite operacional, porque o sistema estabiliza quando parte de 10 graus, só que ele falha quando ele parte de 12,5 graus. Então, a limitação principal, a gente concluiu que não é do controlador, né, mas é da própria saturação do motor. Aqui a gente vê a recuperação do sistema a partir dos 10 graus, o tempo de subida é baixo e a correção é rápida e é eficiente. A gente também aplicou degraus e uma perturbação senoidal para testar, e o sistema rejeitou todas as perturbações e retornou rapidamente à estabilidade, né, como foi esperado. Aqui a gente tem os gráficos do comportamento completo, né, do ângulo, da velocidade, do torque e da velocidade da roda. E então, mesmo com as diferentes perturbações, a gente manteve a estabilidade. Então, como conclusão, a gente tem que a estrutura em cascata funcionou muito bem, né? A gente teve robustez comprovada e o limite prático de estabilidade é de cerca de 10 graus. O tempo de resposta da malha interna é extremamente rápido, validando a técnica de cancelamento de polos. Agora, para uma implementação futura, que a gente pensou é que a gente poderia implementar um filtro de Kalman para melhorar a estimativa dos estados, aplicar técnicas de swing up para alcançar a posição de equilíbrio e talvez também utilizar atuadores mais fortes para ampliar a região de estabilidade. Nessa parte, a gente apresenta o nosso protótipo montado e fala sobre nossa tentativa de implementação do sistema de controle mostrado nas etapas anteriores. Como dito, a gente vai mostrar o protótipo, comentar sobre alguns ajustes que tivemos que fazer, apresentar algumas APIs que a gente implementou para comunicar com os periféricos, mostrar algumas coisas que a gente já implementou com essas APIs e falar sobre o que nos impediu de concluir o projeto de controle. Essa é a vista superior do nosso protótipo. Todas as partes em branco foram impressas por nós no Fab Lab do Departamento de Eletrônica e a placa eletrônica também foi projetada e produzida por nós. Aqui a gente tem a vista isométrica que mostra com mais detalhes as rodas de reação. A haste com 1 grau de liberdade ela só permite movimento em um eixo, seja ele pitch ou roll, vai depender de como ela estiver encaixada no protótipo. E a haste com 2 graus de liberdade permite movimento nos dois eixos ao mesmo tempo. Aqui a gente vê em detalhes os contrapesos que foram feitos com chumbo fundido. Eles foram projetados para ter aproximadamente a massa da roda na posição oposta do pêndulo. E aqui a gente vê em detalhes uma adaptação que a gente teve que fazer no conector de USB, que na etapa de projeto a gente não considerou o requisito dessa distância entre a porta USB da placa e o motor, e aí a gente teve que adaptar um cabo e ressoldar os fios para conseguir encaixar. Nós temos a API de controle do motor, que é o NIDEC 24H. Ela abstrai todos os detalhes de funcionalidades específicas desse motor para uma interface mais simples e mais genérica. A gente fez também a API do PID com anti-wind-up e uma API para o nosso estimador de estados com filtro de Kalman, que no nosso caso a gente usou para encapsular uma MPU 6500 e estimar os estados a partir das leituras delas. Essas 3 APIs estão disponíveis no registro do Platform.io e qualquer um pode baixar a partir dos links que estão nos próprios slides.
A gente refez o experimento de identificação, dessa vez com a API. Então, a gente vai incluir no modelo estimado as abstrações que a API faz. E, a partir da série de entradas que foram aplicadas na classe, a gente estimou a função de transferência dessa entrada para o torque. E no gráfico inferior, a gente vê tracejado em vermelho o torque estimado a partir das entradas. E a gente vê que ele teve um ajuste muito bom no modelo e do modelo nas medições feitas. Mas, infelizmente, como a medição do torque ficou muito ruidosa, o nosso PID não conseguiu fazer o controle dele. Então, ele não consegue acompanhar nenhuma referência em sinoide. A gente pode ver que tanto as medidas de torque quanto a saída de controle ficaram bem ruidosas. E por fim, a gente vê que a estimação de ângulos ficou boa. O estimador apresenta saídas suaves para os estados, mesmo com as acelerações bem ruidosas. E isso é bom e ajuda a garantir um controle mais estável. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir o projeto, porque o pêndulo ficou mais pesado do que o previsto, e com isso, a nossa roda de reação não consegue gerar torque o suficiente para balancear ele, e para o pêndulo com a massa que ficou, a nossa haste de 1 grau de liberdade ficou muito elástica, e aí a gente não conseguiu concluir nem as etapas de controle com 1 grau de liberdade, não conseguimos passar para 2 graus de liberdade. Obrigado pela atenção.